Bem, eu gostaria de chamar à mesa o diretor da Huawei, Josmar Giovannini, que será um dos nossos painelistas. Uma salva de palmas para o Josmar, professor Josmar. E gostaria de chamar também o professor Paulo Perkett, engenheiro formado pela USP, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Jabaquara. Até porque o tema que eu vou desenvolver trata da nova lei de proteção de dados e quais os desafios que se seguem na visão dos escritórios de advocacia, das empresas e da indústria. A primeira questão que nos foi colocada em relação à proteção de dados é que existe uma ausência de transparência acerca do tratamento dos dados que são coletados na internet e a forma que esses dados são colocados dentro de um outro prisma, dentro de uma outra plataforma. Por exemplo, eu tenho centenas de dados circulando nas redes sociais, no Facebook. Como que eu transformo esses dados em informações? Como que eu transformo essas informações em estatísticas? Essas estatísticas vão ser trabalhadas dentro de um ambiente de inteligência artificial, por exemplo. E esse ambiente de inteligência artificial não pode discriminar idade, cor, raça, gênero, sexo. Então, nós já temos aí o primeiro desafio, né? A lei prevê, e a nossa própria Constituição Federal, que nós não podemos discriminar pessoas, né? Artigo 1º da Constituição Federal, o princípio da dignidade da pessoa humana. Como que o dado é coletado, em que ambiente ele é armazenado dentro do Departamento de Recursos Humanos da empresa, porque agora o RH é o RH digital. Eu tenho que me certificar que aquele prontuário médico do funcionário não venha vazar. Dados críticos que circulam nos hospitais, as empresas públicas, os hospitais militares não podem mais circular fichas médicas dos seus oficiais que detêm enfermidades utilizando a plataforma do Gmail. Isso sou eu online no YouTube. Nós estamos online no YouTube para aqueles depois que quiserem assistir a nossa palestra. Nós fomos convidados pelo ministro Toffoli e designados pelo presidente Marcos da Costa para falarmos acerca do bloqueio do WhatsApp. O WhatsApp, ele alega que nas investigações forenses ele não detém, à luz do Marco Civil da Internet, capacidade técnica para fornecer as informações dos investigados ou da polícia em tempo real. Então eu disse que nesse instante há uma inversão do ônus da prova. Aquele que alega que não tem capacidade técnica, que demonstre através de um manual de procedimentos técnicos qual é a forma de coleta, análise, armazenamento, quais são os limites da sua capacidade técnica. E eu acho que esse é o grande desafio hoje que as empresas vão encontrar. Do não vazamento de dados sensíveis, do tratamento correto
correto acerca desses dados. Em relação ao Departamento de Recursos Humanos e à transação de documentos, eu convidei justamente o Josmar e já lhe passo a palavra. O Josmar e eu estamos preparando uma cartilha, um manual de procedimentos técnicos para as empresas passarem, são recomendações à luz da nova lei de proteção de dados. Josmar, você pode falar um pouquinho acerca da visão da comissão em relação a essa questão, por favor? Bom dia a todos. Obrigado, doutor Coriolano, pelo convite. Essa questão é bastante fundamental e bastante crítica. Unindo um pouquinho o que o doutor Anthony Reis nos falou, hoje nós temos uma realidade do RH, não só do RH, mas de todos os departamentos da empresa, bastante preocupados com a questão de vazamento de dados. E a questão de vazamento, violação de dados, não é uma questão de se ela vai ocorrer e não, e sim quando ela vai ocorrer ou não. Na questão dos vazamentos de dados, nós estamos hoje aqui numa conferência falando principalmente de ataques maliciosos. Porém, isso equivale a 46% dos casos onde existem vazamentos de dados. Como o doutor Coriolano falou, na área médica ou na área dos RHs das empresas são sensíveis, mas não, todas as áreas da empresa devem se preocupar porque elas tratam dados. E uma vez que a informação e o dado é tratado, ele tem um determinado valor, né? Como eu falei, 46% dos casos são maliciosos. E eu tenho mais dois tipos de vazamentos de dados, que são eles por imperícia dos nossos próprios funcionários ou falhas nos nossos sistemas. Ou seja, a probabilidade que venham a existir vazamentos ou violações de dados que hoje são protegidos por leis específicas aqui também no Brasil é muito grande. Então, as corporações estão hoje preocupadas a partir, como o Dr. Coriolano falou, e nos atendo a esse exemplo, do RH. Será que o RH está preparado hoje para lidar com essa questão de forma a evitar com que esses vazamentos de dados aconteçam? Eu vou dar um exemplo para vocês. Onde começa esse tratamento de dados dos nossos departamentos de RH? Antes da contratação, na fase de seleção. Ou seja, dados que eram antigamente coletados sem nenhum tipo de princípio, devem ser, esse mindset deve ser um pouquinho alterado, ou seja, porque dados que eu coleto equivalem a uma determinada tipo de autorização para que eles sejam tratados, ou seja, eu tenho que ter uma hipótese legal para o tratamento de dados. Então, lá quando eu estou coletando meus dados daquele meu candidato, quando eu estou recebendo um currículo, eu tenho que ter vou ter que ter um cuidado um pouquinho mais específico no tratamento dessa informação. Se eu compartilho essa informação com alguém, se eu armazeno essa informação para utilizar durante tanto tempo na minha empresa, essas informações eu tenho que informar ao meu candidato que vai ser feito isso de forma prévia, inequívoca, transparente, para que ele entenda o que eu, como empresa, vou fazer com os dados daquele meu candidato, né? Depois disso, eu tenho que informá-lo durante quanto tempo eu vou manter aquelas informações também juntamente comigo. Só um parênteses, no caso que o Dr. Coriolano falou, do caso de prontuário médico, é um pouquinho pior, porque além de serem dados pessoais, são dados pessoais sensíveis. E as salvaguardas para esse tipo de dados pessoais é bastante maior, deve ser um cuidado um pouquinho maior e mais especial. Bom, isso com relação ao candidato a uma vaga de emprego. Nós falamos em esse candidato, ele passou por todas as fases e virou então um funcionário da empresa. Aí nós temos que tomar todos os cuidados também de pegarmos e
coletarmos os dados unicamente necessários para o nosso processo interno na empresa. E depois disso, nós vamos ter que fazer o seguinte, temos que nos preocupar com o compartilhamento desses dados, desse funcionário, com empresas que fazem a gestão de folhas de pagamento, benefícios, convênios médicos, para que esse funcionário tem que ser informado que as informações dele vão ser compartilhadas com essas empresas. E para isso ele tem que nos dar o seu consentimento para isso também. Já com essas empresas, nós temos que também reformular os contratos que nós temos com elas. A partir do momento que existe uma lei, e eles só vão poder tratar esses dados desse nosso, então, funcionário, como em corporações, apenas para realizar o tratamento que eles necessitarem fazer. Uma vez feito isso, eles vão ser informados das responsabilidades que eles também têm com relação a leis. E depois disso, depois que esse funcionário ele é demitido ou se desliga da empresa, o RH antigamente ele guardava todas essas informações por um determinado período de tempo, questões de fundo de garantia, INSS, etc. e tal. A partir de agora, nós vamos poder guardar esses documentos, ou as corporações vão poder guardar esses documentos, também por um tempo específico, coberto pela lei, ou seja, desde que o funcionário saia até 2 anos depois que ele saiu, para evitar ou estarmos preparados para qualquer tipo de eventual causa trabalhista que a empresa venha a receber. E depois disso, então, só aqueles documentos referentes a INSS e fundo de garantia que eu tenho base legal para continuar fazendo o tratamento de dados. Depois disso, os outros todos, eu não vou mais ter base legal, e a lei nossa, que nós estamos falando, que é uma lei geral de proteção de dados recentemente sancionada, e que nós estamos no período de vacatio legis aí de 18 meses, vindo a estar efetivamente valendo a partir de fevereiro de 2020, ela exige que nós tenhamos todos esses tipos de cuidados. Então, respondendo e devolvendo inclusive a palavra para o Dr. Coriolano, a questão do RH digital na empresa, hoje é mais do que um planejamento, é uma necessidade em função dessa característica e desse mundo novo que nós vimos, e cobrindo o novo desafio que a economia baseada em dados, ela traz então para as corporações. Bom dia a todos. Falando um pouquinho sobre essa questão, acho que é muito bom dar um panorama também sobre a abrangência da lei. Ela é uma lei, primeiro, muito abrangente, porque ela vai cobrir todo o território nacional e mesmo estrangeiros que estejam em visita aqui no território nacional. Ou seja, todos os dados de brasileiros, de estrangeiros que estejam aqui, ou de empresas no estrangeiro que estejam prestando serviço para brasileiros, vai haver necessidade de adequação da lei, né? Então, você percebe logo por aí que existe aí um universo muito grande, né? De empresas e de situações que vão efetivamente precisar se adequar à realidade dessa lei. Agora, muitos têm falado também, né, dos ônus, que a lei teria um custo, eu já vi discursos nesse sentido, que a lei teria um ônus muito grande para a implementação nas empresas, nos escritórios. O que ocorre, né? Eu acho que você tem que ter também aí uma visão que se chama money-wise, de verificar, hoje, você não tendo a proteção de dados, né, o que isso está custando para as empresas, né? Eu acredito que até o Josmar, mais à tarde, vai falar mais desse detalhe, mas eu vou só passar uns números, ele vai detalhar como é que isso efetivamente se divide e tudo mais. Mas o que acontece? Hoje, uma empresa no Brasil, existe um estudo que foi feito, agora lançado em 2018, patrocinado pela IBM, que demonstra que um vazamento de dados custa, por incidente, 1,24 milhões para uma empresa, ou seja, que não cuidou, que não fez a profilaxia e todo o tratamento necessário para evitar que houvesse aquele vazamento. Isso dá em torno de $67 por registro vazado. Então, na verdade, hoje as empresas, independente das sanções e do esforço que a lei exige para sua adequação,
ela efetivamente já, vamos dizer, a falta da lei, a falta da adequação das empresas causa um prejuízo muito grande. Então, ao contrário dessa visão de que a lei estaria trazendo, vamos dizer assim, efetivamente um ônus para as empresas, na verdade ela está funcionando como uma boia, uma tábua de salvação, um fio condutor. Ela, na verdade, foi produto aí de praticamente uma década de discussão de todos os setores da sociedade. Então, ela efetivamente traz mecanismos dentro dela que permitem, como, por exemplo, o relatório de impacto à privacidade, que permitem às empresas efetivamente trilharem um caminho viável para ter o controle, efetivamente o controle sobre os dados que estão sob sua responsabilidade. E com isso, uma vez que ela tem o controle, né, porque você não gerencia aquilo que você não tem controle. Então, a partir do momento que você tenha o controle sobre esses dados, efetivamente você vai conseguir criar mecanismos para evitar essas perdas. Então, a implantação da lei, na verdade, ele tem esse viés de trazer uma economia para as empresas. Se ela for bem feita, for bem executada, então é algo muito, muito importante que as empresas tenham essa visão, né? Uma outra questão também muito importante em relação aos dados, né, o Josmar falou muito em relação a RH, contratos. Então, só revisitando isso, né, quando você fala de dados da empresa, você tem vamos dizer, os dados internos, que seriam os dados efetivamente dos funcionários aí dentro dos vários departamentos. Quer dizer, você pensa num departamento de marketing, tudo que ele precisa tratar em relação aos dados, quem desenha produtos também precisa ter informações, o próprio RH. Então, dentro do próprio universo, dentro da empresa, ela tem uma série de dados próprios, gerados e tratados por elas, que necessitam de uma atenção muito grande nessa legislação. Também os dados de fornecedores de produtos e serviços e, com certeza, os clientes, né? Ou seja, que é normalmente a visão inicial que se tem na hora de se aplicar a lei, é que os clientes, né, como a lei define como titulares, né, que são as pessoas que efetivamente estão cedendo suas informações, os clientes das empresas vão ter também o direito de ter seus dados preservados, né? Muito importante também um outro aspecto, né, que a lei efetivamente hoje ela não coloca uma barra do tamanho da empresa que vai precisar atender esses requisitos, né? Nós tivemos na lei aí que foi, por enquanto, vetada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas acreditamos que, passada essa questão toda das eleições gerais, né, vai se ganhar uma atenção muito grande, porque é muito importante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou seja, ela vai efetivamente, havendo essa Autoridade Nacional, Autoridade de Proteção de Dados, você efetivamente vai ter um guia, né, a ideia é que ela funcione para as empresas, antes de sancionar, ela funcione como efetivamente uma luz, uma guia que permita às empresas também, com os instrumentos da lei, interpretar os instrumentos da lei e desenvolver os seus planos para que efetivamente se adequem à legislação, né? E, obviamente, né, existem na lei penalidades bastante grandes, vamos dizer, desde advertência até multas de 2% do faturamento do grupo, chegando a 50 milhões por infração. Então, se você tiver um vazamento de dados, um incidente com os dados dos seus clientes hoje, outro daqui 2 meses, você está sujeito aí a multas de 50, mais 50, 100 milhões. Mas acho que a multa tem que ser um último recurso, né? As empresas têm que pensar aí de uma forma proativa de evitar isso, né? E no contexto da lei, o que se vê para evitar essas penalidades também é que a própria lei coloca uma série de questões que vão ser, pela agência depois desenvolvidas, que são justamente a questão da dosimetria dessa pena. Então, como eu coloquei, desde advertência até multa de 50 milhões. Como é que vai ser aplicada essa multa? Vai ser arbitrário? O fiscal vai aplicar? Não, vai se desenvolver toda uma metodologia de aplicação dessa multa baseada em quê?
baseado efetivamente no que as empresas demonstrarem que realizaram de trabalho interno, desde a parte técnica, né, aqui a gente está falando muito de questões técnicas, ou seja, todos os trabalhos que ela desenvolveu para tecnicamente proteger as informações dos seus que estão sob sua responsabilidade, até administrativamente, ou seja, o treinamento que foi dado ao seu funcionário para que tivesse acesso e todos os processos. Então, o que acontece? A penalidade que vai vir nessa lei vai ter essa dosimetria. Então, quando houver um incidente sujeito à penalidade, as empresas vão ser, pela autoridade aí de proteção de dados, elas vão ser verificadas em termos de que todos os requisitos que a lei pede, em termos de tecnologia, em termos de administrativos, se efetivamente estão sendo executados conforme a lei. Mal comparando, né, você pode pensar também na própria lei anticorrupção, ela tem mecanismos muito parecidos, né, onde a empresa vai sofrer penalidades em função de estar ou não aderente à legislação. Então, essa lei de proteção de dados que está chegando, ela vem também muito com esse espírito. Ou seja, você procurou realmente se adequar, fazer as coisas, gerou efetivamente, como o Josmar estava colocando, você gerou documentação, você se documentou de todos os processos que você fez em relação aos cuidados com os dados dos clientes, com o treinamento dos seus funcionários, então a tua penalidade muito provavelmente vai ser mínima e não vai ser máxima. Então, ou seja, é uma visão do empresário, efetivamente, de que olhe bem, custe menos você se adequar, fazer o que é certo, deixar de perder dinheiro com os vazamentos, com multas, você vai ganhar duplamente. E, é claro, isso vai reverter até em selos e qualidade da própria empresa no cuidado que ela tem com o tratamento dos dados dos clientes, né? Então, esse daí é um aspecto bastante importante que atinge todas as empresas e que vai acabar sendo dosado aí pela pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, quando criada, para que seja feito isso. E mais, né, a própria lei também traz uns mecanismos muito interessantes de que busca não só que a lei seja o único parâmetro, mas que o próprio mercado se autorregule, né? Eu acho muito interessante o exemplo do CONAR. Não sei se vocês conhecem a história do CONAR, né, que é o de autorregulamentação da publicidade. Como é que surgiu o CONAR? Foi na época de exceção, né, um regime que tinha uma questão de censura muito forte. Eles chegaram para o mercado de publicidade e falaram assim, olha, ou vocês regulam, ou a gente vai fazer uma lei e vai fazer uma censura prévia de todos os anúncios que vocês forem fazer. O que acontece? As agências se reuniram, criaram o CONAR, e efetivamente é um case de sucesso, onde as propagandas passaram a ter um controle do próprio mercado, não precisa um órgão externo fazer esse tipo de controle, um mercado muito forte do próprio mercado, né, regulando a sua própria atuação. Então, a nova lei também, através de, seja procedimentos de uma empresa só, de grupos, de associações, ela incentiva que efetivamente criem padrões, criem regulamentações, né, do uso de dados, e isso daí vai permitir, ou seja, o governo vai, aparentemente, né, o arcabouço legal cria uma possibilidade do governo intervir menos se o mercado for mais proativo e se autorregular. Ou, se ele não fizer isso, efetivamente, a agência reguladora de guia vai passar a ser uma autoridade punidora. Mas eu acho que não é isso. Nós temos aí 15 meses e meio, né, até a entrada em vigor da lei, e as empresas efetivamente têm que parar e olhar. Eu acho que o grande problema hoje em relação a isso é que muitas das empresas ainda não se deram conta da amplitude dessa lei e dos esforços e dos benefícios, por outro lado, que são obtidos efetivamente buscando estar em conformidade com essa lei quando ela entrar em vigor, né? E que o tempo realmente é muito pouco. Só para se ter ideia, né, a Europa já teve uma lei de regulação, já teve
aspectos, né, diretivas que regulavam a proteção de dados lá nos anos, desde 95, 97, né? E o que ocorre? A lei deles mesmo teve 2 anos que se chama de vacatio legis, ou seja, entre ela ser criada e efetivamente entrar em vigência, foram 2 anos. Nós temos uma cultura muito menor, né, de proteção de dados aqui no Brasil, e a nossa lei foi efetivamente sancionada apenas com 1 ano e meio desse vacatio legis. Então, eu diria que hoje o maior problema é a falta de conhecimento das próprias empresas do risco ao quais elas vão estar sujeitas se não se adequarem à lei e dos benefícios que elas podem ter se adequando previamente. Acho que essa é a minha contribuição, doutor Coriolano. Professor Paulo Perkett, que nos contempla com os estudos da nossa Comissão de Direito Digital e Compliance. Vamos iniciar pontualmente às 11h30 o painel do professor Paulo Quintiliano. Aproveito para abrir para as perguntas e perguntar se a mesa tem mais alguma dúvida. Temos algumas perguntas. Bom dia a todos. Bem colocou o professor Paulo, o tempo para adequação que as empresas têm é muito curto. Sim. E já começou a contar. Levando-se em conta de que ainda não foi criada efetivamente a agência reguladora, o que as empresas podem fazer hoje quanto a recomendações técnicas e práticas para preparação para se adequar à nova lei? Excelente. Excelente pergunta. Eu trabalhei num caso em que a Gerência de Segurança da Informação teve notícias de que a construtora onde eles trabalhavam adquiriu outras pequenas companhias. E dentro no contrato de compra e venda, contemplava uma cláusula de transferência de informações de base de dados para essas companhias menores, né? Ou seja, fez parte, o dado é o petróleo da nova economia, né? Se assim entendemos, seria feita a transferência de dados. E aí eles me disseram, professor, nós não vamos transferir esses dados desobedecendo o contrato e desobedecendo a ordem da diretoria, e queremos saber qual é o procedimento para isso. O procedimento para a nossa desobediência. Mas falei, por que vocês vão desobedecer? Porque o nível de segurança dessas demais empresas não é o mesmo nível de segurança que nós temos. Respondendo com esse exemplo, o primeiro passo que as empresas têm que ter, enquanto aquisição, fusão, joint venture, corporate, no corporate, em relação à transação de dados, é se acautelarem sobre o tratamento contratual de dados, se ele está à luz da nova lei. A lei diz, não de forma explícita, mas está implícito na lei, que qualquer transferência de dados, além do aceite, e aí é uma dúvida doutrinária acerca desse aceite expresso ou não, ou seja, o que se vale é o primeiro aceite, né? O aceite tácito, né? Se o nível de segurança da base de dados do adquirente ou aquele que vai receber os dados é minimamente compatível com as suas políticas. Então, as empresas hoje, a nível mundial, o que nós estamos percebendo? Que se a empresa ela está na Europa,
ela quer que a empresa, a sede dela no Brasil, tenha o mesmo nível de segurança para essa migração de dados que a empresa matriz. E o que eu faço com o Open Banking, por exemplo? Open Banking é um sistema que as fintechs, que os bancos hoje querem compartilhar todos os dados de todos os clientes, porque eles entendem que eles vão ter uma maximização de lucros. Mas é um novo modelo de negócios, com base numa economia compartilhada de informações, mas eu não posso atuar com o sistema Open Banking no Brasil, em função da lei de proteção de dados. Eu sei que eu não respondi absolutamente nada do que o senhor perguntou. Absolutamente nada. Né? Porque eu não tenho todas as respostas. Né? O que as empresas, elas, conforme o seu modelo de negócios, acho que essa ideia que eu quis passar para o senhor, a pergunta foi muito bem colocada, conforme o modelo de negócios e o risco da operação, o risco envolvendo a informação, se é um dado sensível, ultra sensível, se é um dado comum, né? Eu me lembro que em uma certa ocasião o Tribunal Superior Eleitoral ele queria transferir dados para o Serasa, dados pessoais para o Serasa. Aí me perguntaram, doutor Coriolano, o Serasa pode ter informações do Tribunal Superior Eleitoral? Eu disse, não pode. Não pode, porque é uma empresa privada recebendo dados de uma empresa pública. O eleitor deu os seus dados, transferiu os seus dados para o Tribunal Superior Eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral não pode fazer um convênio de cooperação técnica com uma empresa privada para compartilhamento ou transferência de dados. Um outro exemplo interessante, antes da lei, mas que o Brasil já vinha adquirindo uma certa cultura em relação à proteção de dados. Não sei se o professor Jeová quer fazer algum comentário em relação a essa questão. Gostaria sim. Obrigado, Dr. Coriolano. Eu tenho a impressão que, de fato, há um aumento de custos. É visível que, na Europa, houve um aumento crescente de custos que impacta bastante as grandes companhias, impacta também as pequenas companhias para essa adequação, e me parece que isso vai ocorrer no Brasil. Obviamente, a melhoria dos sistemas e dos processos para adequação à lei de proteção de dados vai trazer seu impacto. Mas eu acho que ele não deve, e aí eu concordo um pouco com o Dr. Paulo, no sentido de que não vale muito medir esse custo por si mesmo. Nós temos um contexto bem mais amplo que eu acho que é relevante. Qual é esse contexto? Hoje o Brasil é uma enorme economia, uma grande economia, um dos maiores países do mundo, é um dos BRIC, 10ª economia ou algo assim, né? Mas existe um levantamento que é assustador, mesmo sendo um continente, mesmo tendo um rio, mesmo tendo minérios, mesmo tendo as maiores indústrias, em inovação, o Brasil estamos todos sentados, em 85º lugar, é isso mesmo, 85 na classificação. Quer dizer, nós estamos junto com países minúsculos, pobres, que não têm absolutamente nenhum recurso, né? E por que dessa diferença em inovação? Bom, existem milhões de causas, mas vale a pena lembrarmos que os países mais inovadores do mundo e nós usamos exatamente os mesmos sistemas. Aqueles sistemas da Oracle, da Microsoft, da Siemens, da Adobe e assim por diante são os mesmos. Não há um sistema aplicativo, um sistema de gestão, um sistema de RH para a grande nação e para a pequena nação, são os mesmos, né? Então, por qual razão nós estamos tão mal? Eu acho que estamos falando aqui de proteção de dados, de sistemas ajustados à proteção de dados, mas, de fato, nós tratamos muito mal os nossos dados, os nossos sistemas. De fato, a empresa hoje precisa, para não perder a sua vez na história, o Brasil, os sistemas no Brasil,
precisam, para não perder o bonde da história, se modernizar, ter uma curadoria de dados e de sistemas, né? Então, veja, seja pela proteção de dados, ou seja para sobreviver, esse custo vai ter e ele é necessário. É a minha visão um pouco dessa questão.